Olá! Hoje, nesse episódio, vamos falar sobre os sapos, as rãs e as pererecas. Eu resolvi unir todos esses animais, apesar de serem animais diferentes, com características diferentes, porque, em termos simbólicos, eles são bem parecidos. Nas mitologias e nas lendas que a gente vai discutir aqui, a gente vai ver que se confundem muitas vezes, então é mais fácil fazer um vídeo só para todos eles. Para quem não me conhece, meu nome é Cássia Bar, sou doutora em arqueologia, especialista em análises simbólicas e em comportamento animal, e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. E, bem, falando sobre esses animais, primeiro que a gente vai dizer é que todos eles são considerados anuros. O que é isso? São anfíbios sem cauda, porque sim, existem anfíbios com cauda, por exemplo, as salamandras, mas a gente não vai falar delas. A gente vai falar dos sapos, que são esses carinhas que são mais robustos, geralmente, assim, com uma aparência mais gordinha, tem a pele rugosa, né? Parece que tem um monte de verruguinha e tal. Eles são animais que não vivem na água por muito tempo, geralmente. Eles têm a sua parte de reprodução na água, nascem na água, né? Mas depois eles procuram áreas mais secas. Então, eles acabam ficando ali na serrapilheira, por exemplo, das florestas e acabam utilizando aquela umidade que está ali no chão das florestas. Já as rãs são essas senhoras com a pele mais lisinha, elas não têm essas ruguinhas, elas nadam muito bem, elas vivem geralmente próximas à água, elas gostam de ficar próximas a lagos, a corpos d'água, onde elas podem nadar. Elas saltam muito bem, o que os sapos não fazem. Os sapos têm saltos menores, já as rãs saltam grandes distâncias. E elas, né, assim como os sapos, podem vir nos mais diferentes tamanhos. E temos também as nossas amigas pererecas. Já as pererecas, elas gostam de viver preferencialmente nas árvores, porque elas têm nos dedinhos dela discos que fazem com que elas se grudem às superfícies. Então, por exemplo, se você já foi para um sítio e tinha um bichinho desses na parede do banheiro, muito provavelmente era uma perereca, porque só elas conseguem essa aderência, só elas conseguem grudar na parede. Bem, estes anuros todos, eles estão presentes praticamente no mundo todo, menos ali na Antártida. Em todos os continentes a gente encontra esses bichinhos. Eles são muito adaptáveis. A gente encontra eles até mesmo em ambientes muito frios, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mesmo todos eles não conseguindo regular a sua temperatura corporal. Eles dependem do ambiente para fazer essa regulação. Mas vamos começar analisando uma característica de alguns deles, que também vai ser bem importante para essa construção simbólica, que é a questão do veneno. Muitos deles têm venenos, têm glândulas de veneno. Por exemplo, o nosso sapo cururu, né, que é muito conhecido aqui no Brasil, tem glândulas de veneno. Só que para que o sapo cururu libere esse veneno, né, que fica nessas glândulas logo atrás dos olhos dele, ele precisa ser, por exemplo, muito apertado, ele precisa ser mordido, né, para que esse veneno esguiche dessas glândulas. Agora, os sapos ponta de flecha, esses bichinhos, eles têm um veneno muito potente. Alguns deles têm um veneno assim que cerca de 40 miligramas já é o suficiente para matar um ser humano. Esses carinhas, eles vivem ali na América Central e na América do Sul, são encontrados ali na Amazônia, por exemplo. São muito, muito coloridos, né? Então a gente tem, eles são bem bonitinhos porque eles são bem pequenininhos, eles vão de 1 centímetro a 6 centímetros, mais ou menos, de comprimento. Tem azul, verde, amarelo, vermelho, assim, bem vivo. E a gente sabe que quando a gente encontra um bichinho desse bem vivo, geralmente o que a natureza está querendo dizer pra gente é: fique longe de mim, não me coma, porque você vai se arrepender. E esse veneno está na pele desses animais, né? Então, muitos deles, eles se alimentam ou de plantas venenosas, ou de formigas, por exemplo, que tem esse veneno. Eles metabolizam esse veneno e esse veneno vai passar pela pele deles.
Nós temos aí algumas características importantes. Primeiro, esses bichinhos, eles parecem bem inofensivos, né? Porque eles são muito pequenininhos. E os sapos, em geral, né? As rãs, as pererecas, não parecem, assim, muito assustadoras, né? Tem gente que pode até achá-las feias e tal, mas, assim, não parece ser um bicho que vai te atacar, né? Não tem uma aparência assustadora. Então, ele tem uma aparência fofinha, mas ele tem um grande poder. Então, a gente já vai entrar aí nessa questão de o que a gente mostra para o mundo e o que está dentro de nós de verdade. E o sapinho tem um grande poder dentro dele. Ele é bem pequenininho, mas ele tem um poder imenso dentro dele. E isso, em questões simbólicas, é bem interessante. Outra coisa que também é muito interessante em termos simbólicos é que esse bichinho, ele primeiro vai dizer para quem quer incomodá-lo que ele é perigoso, para a pessoa não se enganar. Por quê? Porque ele está fazendo isso mostrando com as suas cores muito vivas que não é para chegar perto dele, certo? Então, ele vai falar muito pra gente de tipo, olha, a gente não precisa ser agressivo. A gente pode primeiro conversar, certo? A gente pode primeiro simplesmente dizer, olha, nem vem me incomodar, porque você vai se dar mal, não faça isso. Mas, mesmo assim, algumas pessoas, né, ou animais vão sim incomodar esse bichinho e vão se arrepender profundamente. Porque dentro desse bichinho pititiquinho tem um dos piores venenos da natureza. Então, as aparências enganam sim ou não, porque ele já está dizendo, né, para todo mundo que ele é bem poderoso, que ele é bem vibrante. Por que esse sapinho chama ponta de flecha? Bem, vocês já devem estar imaginando, né? Há muitas populações ali da Amazônia, da América Central, utilizam o veneno desses sapinhos para colocar nas pontas de suas flechas para se defender dos seus inimigos, para caçar e etc. E para o entendimento do mundo dos povos de língua arauá, por exemplo, que são povos dessa região aqui da América do Sul, o veneno do sapinho, que é uma presa, porque o sapinho, ele é um predadorzinho, né? Mas se a gente for imaginar a floresta toda, a gente não vai olhar para ele e vai falar, nossa, que predador, né? Ele tá ali, mais ou menos, numa condição mais de presa, né? Ainda mais uma floresta que tem onça, que tem animais grandes, enfim. Então, esses indígenas, eles viam o sapinho como uma presa. E o veneno desse sapinho, para eles, tinha a capacidade de transformar uma presa em predador. Então, esse veneno, ele tinha a capacidade de reverter a ordem das coisas do mundo. E quando eles usavam esse veneno para colocar numa ponta de flecha, ou quando eles usavam esse veneno, talvez venenos não tão letais, mas outros venenos de outros sapos, de outros anuros, para colocar em alguma mistura que fosse levar a uma substância alucinógena, porque muitas dessas culturas têm rituais que utilizam-se de substâncias, né, alucinógenas, enteógenas, que vão colocar eles em um estado diferente da mente, né? Então, o que é o xamã, né? A gente está falando aqui de animais de poder, a gente está falando aqui muito de xamanismo, portanto, que é da onde vem essa designação animais de poder. O xamã é aquele indivíduo na sociedade que vai lidar com essas questões espirituais, que vai lidar com essas questões do outro mundo, as questões além do físico. E quando ele se utiliza, né, ou colocando ali na ponta da flecha dos guerreiros, ou utilizando alguma substância para fazer alguma questão alucinógena, do sapo, do veneno do sapo, ele tem essa intenção de inverter
alguma situação. Então, se eles se veem, por exemplo, como presas de um grupo, outro grupo de indígenas que está vindo atacá-los, colocando esse veneno na ponta da flecha, eles passam a ser os predadores. O xamã das sociedades das Américas, os xamãs ameríndios, eles trabalham sempre no limiar das coisas, no limiar onde transformações ocorrem. Então, para eles, nada é uma coisa fixa. Eu falo isso em muitos vídeos aqui sobre os ameríndios. Para os ameríndios não existe eu sou humano e pronto. Não, eu sou humano agora. Se eu fizer uma viagem xamânica, eu posso entrar em contato com uma onça e me tornar uma onça. Amanhã eu posso falecer e não sou mais humano, sou um espírito. Eu posso entrar em contato com os espíritos e entender o que é isso. Então, eles estão sempre, o xamã trabalha sempre nesse limiar. E o sapo, ele, além de ter esse veneno, que tem essa característica, essa qualidade, ele é um animal de limiar também, que transita entre dois mundos diferentes, que é a água e a terra. A relação destes animais com o elemento água vai estar sempre presente, certo? Tanto com o elemento água, como com o elemento terra. Esses serão os elementos simbólicos mais importantes na formação das representações arquetípicas desses animais, né? Porque a gente entende arquetipicamente do que são esses animais. Eles precisam da água para se reproduzir. É na água que eles vão colocar os ovinhos. Ou, como a gente vai ver, eles também podem colocar em outros lugares, desde que tenha água envolvida de alguma forma ali. Eles vão, nascer na água, a maioria deles, se desenvolver lá, para depois virar um bichinho que pode ficar na terra. Só que esse bichinho que pode ficar na terra, ele vai sempre depender da água. Ele nunca vai ser um bicho elemento terra 100%, né? Nenhum bicho é 100%, né? Mas vamos dizer assim, bem ligado, bem assim, elemento terra, como um tigre, né? Por quê? Porque a pele dele vai sempre precisar dessa umidade. Alguns deles vão desenvolver respiração pulmonar, outros não vão desenvolver, vão respirar pela pele, e em outros a respiração pela pele vai complementar a respiração pulmonar. Mas, de qualquer forma, a pele vai precisar, então, estar sempre em contato com a água, de alguma forma, com alguma umidade, tá? Então, são animais do elemento água. E por serem animais do elemento água e por terem essa pele tão permeável, eles estão muito suscetíveis a tudo que acontece no ambiente. Qualquer mudança que aconteça no ambiente, de poluição, se ficar mais quente, mais seco, eles vão sentir muito. Bem, eu acho que todo mundo que é do signo de água sabe muito bem o quanto o elemento água está ligado às emoções, aos sentimentos, e o quanto é difícil não só para nós que somos signos de água, mas para todas as pessoas, não nos deixarmos abalar pelas emoções que estão ao nosso redor, no ambiente que a gente está. A gente está num ambiente de pessoas que estão muito nervosas, a gente acaba ficando nervoso e por aí vai. Então, o sapinho, ele tem essa questão também de ser muito permeável a tudo que está acontecendo, para o bem e para o mal, né? Se ele estiver num bom ambiente, isso vai ser ótimo, mas se ele estiver num ambiente ruim, não vai ser legal, né? Ele vai lembrar a gente dessa necessidade da gente sempre procurar um ambiente que seja saudável pra gente, né? Em termos simbólicos. E muita gente não sabe, mas esses animais, eles vão lidar tanto com as águas, dos lamaçais, dos lagos, das cachoeiras, ou seja, águas fluidas, né? E dos mais diferentes tipos, né? Que nos levam a pensar nas mais diferentes associações simbólicas, mas também com as águas congeladas. Sim, é incrível, né? Principalmente para nós que moramos em um país tropical, né? A gente não lida muito com essas questões de congelamento por aqui. Mas em regiões, por exemplo, próximo ao Polo Norte, né, no Canadá, nos Estados Unidos, ali na região do Alasca, há sapos, pererecas e rãs, e estes vão passar
pelos invernos, que são congelantes, e vão hibernar. Sim, estes animais também hibernam e vão lidar, então, com essa questão da água congelada, do sentimento congelado, da frieza emocional. E como que eles vão lidar com isso? De uma maneira biológica, prática, agora falando, porque afinal de contas eles são animais que não regulam a temperatura corporal. Então, se eles estão abaixo de zero, o lógico, vamos pensar assim, seria com que eles congelassem, mas isso não acontece. Existem espécies que são chamadas popularmente de sapos de árvore, né, sapos da floresta, e essas espécies vão hibernar. E existem muitos tipos de hibernação. Algumas vão cavar buracos no solo e ficar ali embaixo desse solo quentinho, hibernar lá, esperar o inverno todo passar para depois cavar de novo. Eu dei risada porque, como eu disse, eu sou arqueóloga e eu fui fazer o meu doutorado, né? Vamos, parênteses aqui, isso é uma história real, tá? Fui fazer parte do meu doutorado no Colorado e estava escavando. E comecei a ver um círculo, assim, na minha quadra, um círculo bem direitinho. E eu falei, nossa, o que será isso? E continuei escavando, porque eu tava achando interessantíssimo. De repente, me pula um sapo de lá, juro pela deusa. Mas eu levei um susto, porque, gente, a última coisa que um arqueólogo tá pensando em achar algo vivo. A gente só lida com coisa morta. Mas pulou o negócio dali. E foi ali a minha primeira experiência com sapos que hibernam. E não tava nevando nem nada, mas o bichinho já tava lá, já tinha arrumado o lugarzinho dele pra passar o inverno. E eu desalojei, coitado. Infelizmente, ele estava na minha quadra, ele não pôde voltar, né? A gente colocou ele longe, colocou ele pra fazer toquinho em outro lugar, ele voltou, enfim. Desculpa, sapinho, tá? No fundo do meu coração. Então é verdade, eu atesto, tá? Eu atesto que eles fazem isso. Outros vão ficar embaixo da água congelada mesmo. Vão ficar num bloquinho de gelo, só deles. É uma coisa doida. E como que esses animais fazem isso? Então, o que esses sapinhos da floresta vão fazer é um verdadeiro milagre biológico. No comecinho do inverno, lá na cavidade abdominal dele, vão começar a se formar cristais congelados. Esses cristais, eles vão se formar entre a pele e o músculo. E o bichinho vai liberar uma grande quantidade de glicose pelo fígado. E esse xaropinho de açúcar vai para as células e para os órgãos vitais dele. E vai fazer com que as células e os órgãos vitais não congelem. Então, o resto congela, mas as células se preservam. E os órgãos também. E assim ele vai ficar congelado, né, aos nossos olhos, o coração dele para de bater, é um milagre, né? A atividade cerebral dele para e meses depois, em algumas espécies até 8 meses depois, pasmem, esse bichinho faz, vai chegar, né, a época quente, a primavera, o coraçãozinho dele vai começar a bater, ainda a ciência não entende muito bem isso, o sistema nervoso dele vai ativar e finalmente as perninhas dele vão andar e ele vai reviver, né? Então a gente pode dizer que o bichinho tem essa questão da vida e morte dentro dele? Sim, e a gente vai ver isso nos mitos. Não só por essa questão dele congelar e enganar a morte, né? Porque ele tá vivo ali, né? Ele passa por todo esse processo de morte, de não movimento, da rigidez da morte, e ele renasce na primavera. Não só por essa questão, como eu disse, da hibernação, mas porque em outros locais, como por exemplo lá em locais mais secos, também em regiões desérticas, se está muito seco, ele vai fazer uma espécie de hibernação que se chama estivação, que é parecido, ele vai se enfiar embaixo da terra e vai esperar o tempo ficar mais úmido, o tempo ficar melhor para ele voltar à vida,
né? E também porque na primavera, de qualquer forma, mesmo em locais quentes, a temperatura quente, ela favorece mais, né, reprodução. Então, quando chega a primavera, os povos vinham aquele monte de, né, girino e sapinho e etc. Então, ele tem muito essa questão do renascimento. Sempre ligado à água. Então, entidades e deuses e divindades que são ligadas à água, como a gente vai ver aqui. E também a questão de saber exatamente o momento certo de parar, que é o momento do inverno, que é o momento que simbolicamente a gente se recolhe, a gente morre, né, coisas em nós que a gente não quer mais viver, para renascer melhor na primavera. A gente fica introspectivo, né, essa rigidez do inverno, esse frio, para que a gente possa renascer com fogo, com calor mais para frente. Bem, então vamos falar daquilo que a gente costuma aprender na escola desde bem criancinha, que é o modo de reprodução desses animais, né? Que envolvem as metamorfoses. Então, a maioria destes animais vai ter esse tipo de reprodução, que é a reprodução que vai passar pela fase do ovinho, pela fase do girino, do ímago, até o adulto, né? Então, vai ter toda essa questão muito parecida com a simbologia da borboleta, da simbologia da libélula e desses animais, insetos, né, que vão passando por essas transformações até se tornar um adulto. Marca bastante essa questão da transformação, marca bastante essa questão dos limiares entre uma forma e outra, né? Como eu falei para vocês, ele já é um animal que lida com dois âmbitos diferentes, né? Que tem duas vidas diferentes, né? E que vai mostrar isso muito também no seu desenvolvimento, essa questão dos limiares, né? Das transformações. Por isso ele é um animal bastante interessante do ponto de vista do xamanismo, né? E está sempre envolvido em bruxaria, né, como a gente vai falar, mas enfim, o que acontece? Nesses locais que eles hibernam, por exemplo, locais que são mais frios, os bichinhos, por exemplo, os sapos, que são mais terrestres, né, e estão mais longe de um corpinho d'água, vão migrar para esse corpo d'água, seja ele qual for. Outros, como as rãs, por exemplo, que já estão lá perto, já vão aproveitar a ocasião e ficar lá mesmo, né. Vão migrar para esse corpo d'água. As pererecas, por exemplo, podem utilizar as bromélias, né? A aguinha que fica nas bromélias para fazer isso, porque elas gostam de ficar em árvores e tal. E vão começar a temporada de acasalamento. A temporada de acasalamento vai ser uma grandíssima de uma cantoria. Sim, os machos são cantores natos. É aí que eles vão mostrar a ligação deles com o elemento ar, né? A cantoria, o canto. Eles vão então utilizar desse elemento ar para encantar as fêmeas, que vão escolher os machos pelo canto. Eles não cantam só para isso, eles não coacham só para isso. Essa é uma maneira que eles têm de se comunicar entre eles, né, entre espécies, até mesmo entre espécies diferentes, mas nesse caso que eu estou falando aqui, é para acasalamento, né? Então, essa grandíssima cantoria vai acontecer à noite, geralmente à noite, porque geralmente eles têm hábitos noturnos, né? Tem os hábitos diurnos também, porque são muitos, né? São muitas formas diferentes de viver. Mas, enfim, tem aquela cantoria no lago à noite, você já sabe mais ou menos o que está acontecendo. E aí a fêmea vai escolher o macho dela, e aí eles vão se abraçar. Sim, eles vão se abraçar. A fêmea geralmente é maior, o macho geralmente, no tamanhozinho menor, vai abraçar a fêmea, né, pelas costas dela. Isso se chama amplexo. A fêmea vai depositar os ovos, enquanto o macho deposita o esperma por fora, tá? A grande maioria das espécies não tem fertilização interna, embora isso também ocorra com algumas espécies desses bichinhos, mas de uma forma geral vai ser externo. Então eles vão ficar lá nesse abracinho romântico e os bichinhos vão nascer lá fora, como se fossem os peixinhos, certo? Fecundação externa, estão aí para o mundo, já sai para o mundão, e ficam ali naquele muco, né? Podem ser colocados diretamente na água ou próximos à água, né? E os pais vão escolher um bom lugar, como por exemplo uma folhinha que depois eles vão cair na água, ou no caso das pererecas, um lugarzinho ali próximo das bromélias, que depois elas vão cair na água. Podem escolher locais na terra também, podem inclusive
cavar alguns locais na terra, desde que haja umidade suficiente para o girininho se desenvolver. Existem muitas maneiras disso acontecer. Aliás, existem cerca de 71 maneiras disso acontecer. Pelos estudos que eu tive acesso, né? 71 modos de reprodução que esses bichos podem ter. Inclusive, colocar casulinhos, vamos dizer assim, não é bem um casulo, né? Mas um muco, né? Uma espuma grande, em locais até um pouco mais secos, que os girininhos acabam se desenvolvendo ali. Tem outras maneiras de se reproduzir também, por exemplo, algumas pererecas, né, que são chamadas marsupiais, elas carregam nas costas os ovos, né, vão cuidando desses ovinhos, e aí quando eles estão já bem para virar girininhos, elas levam até um local que eles podem ficar na água. Existem também esses anuros que não passam pela fase de girino, que nascem sapinhos, direto, já ficam nas costas da mãe e eclodem os ovinhos e nascem sapinhos como se estivessem nascendo das costas dela, é uma coisa bem louca, assim. Existem casos que o pai que vai cuidar, a fêmea dá pro pai a bolsa de ovinhos, ele guarda nas pernas, ou ele fica guardando de alguma forma, ou eles guardam dentro da boca. Então, gente, é muita maneira de se reproduzir, é um animal ligado à fertilidade. Não só porque ele tem essas inúmeras maneiras de se reproduzir, né? E ele deixa bem claro quando ele se reproduz, para todo mundo ver que né, é uma profusão de girininho, de ovinho, de tudo, e as pessoas, elas, claro, perceberam isso, né? Ainda mais que isso vem na primavera, com o crescimento das plantas, com o crescimento das plantações, né? Eles marcam a chegada da primavera e do crescimento das plantações, da fertilidade que a gente precisa, mas porque eles estão nesse limiar água-terra, que é o limiar que a vida precisa para acontecer. A vida, principalmente, que a gente planta. Se a gente plantar e não regar, a gente não vai ter plantação para comer. Então, simbolicamente, eles marcam a lama fértil que vai trazer para a gente o nosso alimento, a nossa possibilidade de ter vida. Bem, antes de entrar na questão dos mitos, vou apresentar para vocês o meu site na Colab 55, onde vocês podem comprar camisetas, almofadas, cadernos, adesivos com as minhas artes dos animais. Vou apresentar também o meu site Aroma Espiritual, onde vocês podem conhecer os outros serviços que a gente oferece. E também vou dizer para vocês que vocês já podem ficar membros desse canal. Por apenas R$5 por mês, vocês me ajudam bastante. Vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos e também a conteúdos que vão sair para vocês antes dos conteúdos ficarem públicos, como, por exemplo, a meditação para descobrir seu animal de poder, que ainda, enquanto eu estou gravando esse vídeo, está disponível somente para membros. E a novidade é que estamos agora também no Spotify, siga-nos lá também para não perder nenhum episódio. E por último, vou apresentar os meus cursos de aromaterapia e perfumaria, que também é outro assunto aqui desse canal. O curso de enfleiragem caseiro, onde você vai aprender a fazer os seus próprios perfumes com as flores do seu jardim. É muito lindo esse curso. E também o curso Óleos Vegetais para a Pele, para você aprender a cuidar da sua pele só com o que há de melhor na natureza. E vamos então aos mitos agora. Bem, uma das primeiras representações de anuros que a gente tem notícia, data de 12 mil anos, né, do Paleolítico, está em uma caverna da Alemanha e foi classificada como uma rã. Então temos aí uma das primeiras rãzinhas representadas por nós. Mas é na civilização egípcia que a gente tem uma profusão de representações de rãs, simbolicamente muito importantes, né? Aliás, eu falei rã, mas se é rã, se é sapo, se é perereca, fica difícil de saber, tá? Vamos falar no geral aqui no caso do Egito. Mas eles, como eu falei para vocês, ligavam muito estes animais à chegada da fertilidade e à chegada da primavera. E também vão ver estes animais com a potência que eles têm de passar por esse processo de morte, né? Esse processo do inverno, esse processo onde nada nasce e renascer. Então, eles vão ligar bastante esses animais à morte e ao renascimento.
não só a morte e o renascimento, mas Plínio o Velho, né, que é um historiador que falou sobre os egípcios, disse que os egípcios acreditavam que os sapos, as rãs, elas se reproduziam por si só, né, que elas, assim, elas nasciam magicamente, né, elas não precisavam de reprodução em macho e fêmea, né, elas simplesmente, espontaneamente aconteciam. O hieróglifo do sapinho era utilizado, por exemplo, para representar um número 100.000, ou seja, bastante coisa, né, bastante quantidade de coisa. E também eram utilizados para formar frases como vida e repetir a vida. Na questão do ciclo da vida que vai e se repete eternamente, morre e renasce, morre e renasce. Então a gente vai ver que ele está bastante imbuído, né? Essa figura do sapinho está bastante imbuída nessa questão mesmo da morte, renascimento e fertilidade. Isso vai aparecer, por exemplo, em muitas divindades egípcias, mas existe um grupo de divindades, que é um grupo de divindades muito importante, muito antigo, que está ligado a uma cosmogonia. Cosmogonia é uma maneira de um povo entender como o mundo se formou. E no Egito haviam várias cosmogonias, porque o Egito nem sempre foi um império unido. No começo eram várias cidades-estado que foram sendo unidas com o tempo e depois, né, se transformaram no Império Egípcio. Mas cada uma dessas cidades, né, pelo menos as mais importantes, tinha sua própria cosmogonia e seus deuses, e tudo isso se uniu. Por isso, a gente tem várias cosmogonias no Egito. Então, aqui no caso da simbologia dos sapinhos, a cosmogonia que nos interessa é a cosmogonia da cidade de Hermópolis. Hermópolis para os gregos ou Knumu para os egípcios. Então, nessa cidade, acreditava-se que no início havia as águas do Num, ou seja, as águas do caos, as águas da totalidade de tudo que existe, que está nesse caos, mas que ainda não foi manifesto, né? Como se fossem as águas do nosso inconsciente, né? Tudo que existe está ali, mas nem sempre isso é manifesto, nem sempre a gente entende, né, o que é isso ainda. E sobre essas águas foi colocado um ovo. Da onde veio esse ovo? Às vezes é de um ganso, às vezes é de um falcão, às vezes é de uma ibis, às vezes não é um ovo, às vezes é uma flor de lótus, enfim, os mitos, eles variam, porque existem várias pessoas que recontam e contam esses mitos. E você imagina que esse mito, ele é um mito desde ali do pré-dinástico até o período ptolomaico, então tem aí uns 5.000 anos de conta e reconta mito, né? Ele está em alguns fragmentos dos textos das pirâmides, fragmentos de papiros, textos da época do Egito ptolomaico, então tem bastante variação, mas o tema, vamos dizer assim, central, é que deste ovo ou desta flor de lótus nasce o deus Re ou Ra, que é o deus Sol, que é aquele que tudo criará. E este deus ou vai criar, ou antes dele já havia criado, dependendo do mito, a Ogdod. Esse nome é horrível, mas significa os 8. São os 8 deuses. 4 casais. 4 deuses, 4 deusas. Estes 4 deuses normalmente são representados com cabeças de sapo, embora os sapinhos, as razinhas, as pererecas sejam em muito, inclusive no Egito, ligadas ao feminino. Nesse caso, estão ligadas ao masculino. Para vocês verem como essas coisas elas são fluidas, né? E normalmente as deusas são com cabeça de serpente. Então elas estão sempre assim juntinhas. E esses seriam os primeiros pares de deuses, então, que vão reinar ali sobre o universo. Eles ajudaram na criação de toda a existência, então eles morreram e se retiraram para a Terra dos Mortos, né, que é o Duat, que é o mundo inferior, e eles, então, continuam vivendo nesse mundo inferior e regendo toda essa questão do mundo inferior. Então, veja, nós temos divindades que têm cabeça de sapo e cabeça de serpente vivendo no mundo inferior. Como eu falo bastante no vídeo da serpente, a serpente tem tudo a ver com essa questão, né, de estar na terra e de fazer tocas na terra, de entrar no interior da terra, e os sapos também têm a ver com essa questão da terra e da água e da lama fértil, e estão ali nessas águas do Nilo inferior, ali no Duat, né? Estão lidando com a questão da vida e da morte. Eles criam tudo, depois eles morrem. Mas eles não estão mortos. Assim como os sapos que toda primavera, né, para os egípcios, inclusive, segundo Plínio, pelo menos
apareciam, brotavam por tudo quanto é lado. Bem, além dessa doada, nome horrível, né? Mas é assim. A deusa mais importante, né, ligado ao sapo, a rã, perereca, é a deusa Hecate. Essa deusa é uma deusa que existiu desde o período pré-dinástico até o período do Egito Ptolomaico, ou seja, milhares de anos sendo adorada. É claro, né, ela é uma deusa ligada à fertilidade, ligada à lama fértil do Nilo, ligado aos momentos finais do nascimento das plantas ali na primavera. Ela é tida em alguns mitos como esposa de Khnum, que é um deus que molda do barro, da lama fértil do Nilo, os corpos das pessoas, e enquanto a deusa Hecate sopra a alma, ou o Ka não seria muito bem uma alma, né? O Ka seria a força vital, né? Para dentro desses corpos, então anima esses corpos. Então, primeiro o Deus molda com essa lama, depois ela sopra o sopro da vida para estes corpos, e assim ela forma todas as pessoas que existem, né? Junto com ele. É também dito que no mito de Ísis e Osíris, né, quando Osíris está falecido e Ísis o ressuscita para que com ele ela tenha seu filho Horus, que é a deusa Hecate que sopra o Ka dentro de Horus, né, no seu nascimento, que ajuda no nascimento de Horus, e que também faz com que Osíris ressuscite para sua vida eterna e possa então reinar no mundo dos mortos. Então, ela está sempre ligada ao momento do nascimento, aos momentos finais do nascimento, principalmente, né? Então, na hora do parto, ela é muito importante. Aos momentos finais do parto, é ela que está lá para soprar a vida nos bebês e ajudar a acelerar esse parto. Então, acredita-se que muitas mães utilizavam amuletos de sapinho, né? Ligados a Hecate, sapinhos em cima de flores de lótus, por exemplo, só sapinhos, para proteger nesse momento. Existem também, tipo, umas facas, porque ela aparece segurando facas em vários locais, ou umas varinhas de marfim, assim, em forma de faca. É difícil falar o nome desse artefato, porque ele é um pouco estranho, não é meio uma faca. Mas parece um bumerangue, assim, de marfim, que são ligados a Hecate, né, que podem ter sido utilizados nesses momentos do parto, e também que são encontrados em muitos contextos funerários. Então, ela é a deusa do último momento do nascimento, do parto, né, do finalzinho ali do parto, protege esse momento e protege a morte. E com essa faca, que ela aparece várias vezes com essa faca, provavelmente ela vai cortar o fio da vida dessa pessoa para que ela possa adentrar o mundo dos mortos e ter sua outra vida. Então, aquela que dá a vida é aquela que dá a morte, e isso está muito claro na mitologia egípcia em diversas deusas. E nessa, principalmente, né, nessa questão do sapo que nasce do nada e que morre do nada e que nasce do nada para eles. Então, assim, essa coisa bastante... e que é ligado à lama, né, que é da onde se fazem as pessoas, da onde se faz a vida. É muito claro, então, em Hecate, essa questão. E essa questão, ela foi, então, em muitos mitos, ela é ligada a Hathor, né? É muito comum que divindades egípcias se mesclem. Por exemplo, Hathor significa Hathor, que é a casa de Horus, ou seja, a mãe de Horus, mas a mãe de Horus é Ísis com Osíris. Ou seja, Hathor, Hecate, na verdade são todas facetas de uma grande deusa, mas que em muitas mitologias são personalidades diferentes. É complexo. Parece um pouco com a mitologia hindu nesse sentido. E essa questão de Hecate ser tão ligada ao renascimento, à ressurreição, quando o Egito começa a se tornar cristão, começam a aparecer lamparinas, né, de terracota, né, em formato de sapo, com cruzes, ligando a figura do sapo, que é ligada à ressurreição para os egípcios, com as cruzes, que são ligadas à ressurreição para os cristãos. Na Grécia, nós vamos ter algumas associações de deusas com sapos, rãs, mas nada é muito claro. Vou deixar enfatizado aqui que não existe assim, nossa, aquela relação. Existem alguns indícios, eu vou dizer para vocês quais são esses indícios. Por exemplo, existem algumas pessoas que fazem uma ligação da deusa Hecate, né, essa deusa sapo egípcia, com Hecate, né, ou Hecate, que é a deusa grega, da magia, da bruxaria e tal. Por que eles fazem essa associação? Não existe nada de concreto, mas existem algumas coisas
parecidas entre elas, ambas regem o parto, ambas andam nesse limiar da vida e da morte aí, e ambas carregam facas, né, em muitas representações, e talvez a que seja mais importante aqui, relevante situação nesse caso, é que Hécate carrega o epíteto de Frone, ou Frone, que significa sapo, como aparece no hino a Selene Hécate Artemis, em um manual de magia grego que é conhecido como PGM 4 27 14 83. Mas, fora isso, a gente não vê muita coisa mais. Como eu disse aqui, a relação que se coloca aqui é a divindade Selene, Hécate, Artemis, ou seja, uma menção a 3 deusas juntas. E a gente tem sim uma relação de Ártemis, né, que é Diana para os gregos, também com o sapo em uma certa região grega. Então, por exemplo, essa estatueta que vocês estão vendo aí, que provavelmente é a parte de segurar de um espelho de mão, a gente vê então a figura de uma mulher sobre um sapo, né, tocando símbolos, que são instrumentos de percussão. Esse artefato ele é ligado a Esparta, ele foi encontrado em uma região onde a Ártemis era adorada, e é uma região pantanosa, era uma região que tinha bastante sapinho, ranzinha, etc. Então, pode ser que realmente seja uma representação aí de Ártemis. E a gente tem também uma inscrição que foi encontrada mais tarde na Macedônia, que diz literalmente que Ártemis era a deusa dos sapos. Então, a gente tem aí alguns indícios de que esse animal poderia sim ser ligado a Ártemis, né? Ártemis, que é a deusa caçadora, a deusa da lua, por isso aparece também aquele epíteto Selene, né? Que é a deusa da lua também. Para quem não sabe, a nossa lua não chama lua, ela chama Selene. Lua é qualquer lua de qualquer planeta, que a gente chama lá de lua, mas ela tem um nome, é Selene, que é a deusa grega da lua, tá? Então, essa questão de estar ligada à noite, a deusa Diana também era protetora dos partos, ela protegia as mulheres nesse momento, tá? E foi uma entidade muito importante, Diana e Ártemis, uma das entidades mais adoradas por mais tempo depois do cristianismo, que é muito ligada à Wicca, à bruxaria moderna, inclusive, até hoje. Assim como Hécate também, né? E temos também alguns indícios de alguns locais na Grécia, nos quais sapos foram dados como oferendas para Afrodite. Possivelmente porque os sapos estão ligados à água, né, assim como as conchas, assim como os peixes e outros elementos que eram dados como oferenda para Afrodite. Então, também em alguns locais a gente vê esses sapos sendo colocados como oferta para Afrodite. Todas as fontes do que eu estou falando, os artigos científicos estão aqui embaixo também, na descrição, tá, do vídeo do YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, a descrição tá aqui. Além de possivelmente Hécate, Selene, Ártemis e Afrodite, os sapos também eram relacionados ao culto de Apolo em Epidauros e Dionísio em Pérgamo, né? Então a gente vê aí que o sapo também era relacionado a algumas figuras masculinas. Mas como eu disse, nenhuma dessas relações assim super forte e tal, são indícios, né, que a gente tem de oferendas e coisas assim. Agora, é importante falar dessa questão de Dionísio, porque em Roma, os sapos, imagens de sapos foram encontradas relacionadas ao culto a Ísis, a deusa egípcia Ísis, que foi uma deusa muito cultuada pelos romanos, e que, como eu disse para vocês, naquele momento do mito que ela ressuscitou Osíris para Teoros, foi Hecate, né, a deusa sapo que soprou a vida em Horus, talvez seja por isso, né, por essa relação, e ela estava relacionada em Roma não só ao culto a Ísis, como aos mistérios dionisíacos. Os mistérios, eles são como se fossem sociedades secretas, vamos dizer assim, em muitas aspas, sociedades mágicas, né, onde as pessoas que participavam, elas faziam parte de uma série de ritos, de iniciações, como se fossem sociedades mesmo, como a gente tem, por exemplo, hoje a maçonaria, que tem muitas iniciações. Estou fazendo uma comparação grosseira, mas seria mais ou menos essa ideia, os mistérios. Então, os sapos, eles estavam ligados a essa questão também
Muito provavelmente por causa dessa questão da morte e do renascimento e da fertilidade. Existe uma possibilidade de que a história que a gente conhece muito bem hoje, que é a história da Princesa e do Sapo, que foi recontada pela Disney, mas que a gente passou a conhecer mais pelos irmãos Grimm, né, que são escritores lá do século XIX, que trouxeram essa história à tona. Há uma possibilidade de que essa história tenha nascido na Roma Antiga, ou pelo menos ela tenha sido contada na Roma Antiga. Por que disso? Porque, aparentemente, o livro satírico de Petrônio contém uma referência a essa história. Né? Nesse livro, a personagem de Trimalquião diz: Quid fut Hana nunca est rex, ou seja, o homem que era um sapo agora é rei. Pode ser que isso tenha a ver com essa história, mas alguns estudiosos dizem que, na verdade, ele estava falando do imperador Nero, fazendo ali uma crítica ao imperador Nero, enfim, não sabemos, mas fica aí essa possibilidade de algo que a gente vê que é um animal que está completamente ligado à transformação, né? Afinal de contas, ele era como se fosse um peixinho, o girino tem brânquias, né? Respira na água, e ele vai virar um bichinho da terra. Então, ele tem uma transformação muito impressionante. Então, o sapo se transformar em uma pessoa é algo que faz parte aí desse universo simbólico desse bicho. E apesar dos cristãos novos, né, pelo menos os cristãos mais primitivos, terem associado o sapo à ressurreição, né, a imagem de Cristo, o que a gente vê acontecer muito frequentemente com imagens de animais é que conforme o cristianismo vai se desenvolvendo, os animais vão se ferrando, né? A grande maior parte deles é associada ao demônio, não foi diferente com o sapo. Mas, enfim, antes deles, os judeus já não curtiam muito os sapos, porque eles deixam bem claro que uma das pragas do Egito foi uma grandíssima quantidade de sapos, né, que o Moisés foi pedir ao faraó para que ele libertasse, né, o seu povo, para que o seu povo, conforme conta a história, pudesse ir embora, e o faraó disse que não. E aí uma das pragas foi encher o Egito de sapo para tudo quanto é lado, né? É uma praga chata, né? Mas assim, deixa eu pensar bem, né? Das pragas acho que é menos pior, né? Porque assim, bota o sapo no rio, pronto, vai embora. Então, mas enfim, é uma das pragas. E o sapo também aparece na Bíblia como saindo da boca de uma espécie de dragão, né? De uma besta. Então, algo realmente que não é muito agradável. Bem como a Idade Média, a gente vai ter aqueles famosos livros, né, que são os bestiários, que descrevem, né, os animais, o mundo natural, né, que incluía unicórnios e dragões e outras coisas, que era uma espécie de manual, né, para as pessoas que tinham mais posses, para a nobreza, entenderem e estudarem esse mundo. E um desses animais descritos eram os sapos, né? Aliás, os sapos, as rãs, as pererecas, que eram descritas das formas mais engraçadas possíveis, inclusive com dentes. Mas os bestiários, eles foram muito baseados em um livro que chamava Fisiologos, que é um livro anterior, é um livro grego, né? Escrito em grego, que tinha a mesma pegada, né? Então, ele descrevia, né? Tinha várias menções a Aristóteles, as descrições do mundo natural de Aristóteles, tinha lendas, tinha mitos, e ele dizia nesse Fisiologos que havia 2 tipos de sapo, os sapos da terra e os sapos da água, que se imagina que seria o sapo mesmo, né, e as rãs que ficavam na água. E aí eles diziam que os sapos da terra, se caísse chuva neles, eles morriam. De onde eles tiraram isso? Idade Média, que gracinha. E já os sapos que viviam na água, não, né? Tá bom. E aí, os sapos que viviam na terra, eles seriam uma metáfora para aqueles grandes homens que praticavam a abstinência, porque eles ficavam firmes ali na secura da terra, e se eles entrassem em contato com a água, que seria a sedução, eles morriam, porque eles eram muito puros. Já as rãs, né, ou os sapos da água, que estavam na água, eram aqueles que não seguiam, né, que estavam lá chafurdando mesmo, no pecado, vamos dizer assim. E é interessante porque as águas são ligadas às emoções, né, são ligadas a essa movimentação da sedução também aí, nessa questão. E deles acharem que os sapos, né, saem dessa questão da água,
que é uma questão da emoção, que é uma questão do feminino, né, que ó, que horror, que perigo, e vão para a terra, que é também uma questão feminina, mas que quando ela está seca, né, ela está sendo totalmente iluminada pelos raios do sol, que são os raios da divindade, né, que são os raios da razão. Então eles são pessoas, representam pessoas que não vão pecar. E claro, óbvio, que mais pra frente, a que esse bicho vai ser ligado? Vamos ver se vocês adivinham. Vocês que já ouvem esse canal e que sempre me ouvem falar da Igreja Católica Medieval, o que a igreja faz com os bichinhos? Liga o demônio. Óbvio, né? É o que eles mais gostam de fazer, não sei. Eles têm essa coisa, eles têm essa mania e tá aí, né? Mas brincadeiras à parte, eu explico isso em vários vídeos. E é justamente daí que vem a nossa crença de que as bruxas fazem suas poções com um sapo, né? Olhos de sapo, perna de sapo, qualquer coisa assim. Existem muitos indícios escritos mesmo, provas, na verdade, né? Provas textuais, vamos dizer assim, de que acreditava-se que uma mulher que fosse encontrada perto de um sapo, ou que tivesse um sapo na casa dela por um acaso, era uma bruxa. Acreditava-se que o sapo era como familiar das bruxas, né? Ou seja, como um animal de poder das bruxas, que ele tinha poderes mágicos. E no País Basco, por exemplo, acreditava-se que estes sapos, eles se vestiam com vestes elegantes e eram herdados pelas crianças que estavam sendo treinadas para serem bruxas. Um pouquinho mais para frente, entre 1610 e 1612, o inquisitor espanhol Alonso Salazar Frias investigou bruxarias na região, revistou casas de várias pessoas suspeitas de serem bruxas à procura de sapos vestidos e não encontrou nenhum. Não diga que ele não encontrou nenhum sapinho num terninho. Você vê, né? Coitadinho, né? Perdeu o seu tempo. Mas dizia-se que essas bruxas tinham fama de usar sapos não domesticados, ou seja, sapos que não estavam vestidinhos, para fazer suas poções nos seus caldeirões. Aqui nas Américas, a gente vai ter imagens de sapos em muitos locais. Como, por exemplo, a Sociedade Mochica é uma sociedade muito famosa por representar inúmeros animais. É um prato cheio para quem estuda animais, né, na arqueologia. Como eu, por exemplo, ela foi um tema de estudo do meu mestrado, essa sociedade, e ela representou também imagens de sapos. Principalmente, tem imagens de sapos que são mais ligadas assim, à questão da fertilidade diretamente, porque mostram o amplexo, né, que é esse abraço do sapo na sapinha, enfim, o início da vida, o que demonstra que, né, diferente, pelo menos na visão de Plínio, né, dos egípcios, eles não acreditavam que os sapos vinham do nada, né, eles sabiam que os sapos davam, enfim, o macho e a fêmea estavam fazendo sapinhos, mas também tem uma questão simbólica muito interessante, que ainda não é totalmente compreendida, que são sapos, imagens de sapos que aparecem com várias imagens de plantas, por exemplo, a planta da mandioca no corpo dele, o que a gente pode ligar, claro, diretamente à questão da fertilidade, mas que seria um pouco mais que isso, porque esses sapos, eles têm, além dessas plantas, também características de mamíferos. Não se sabe muito bem ainda, provavelmente isso fazia parte de um ritual mais complexo. E vou, né, terminar com o Brasil, né, com sociedades aqui da Amazônia, sociedades ali de Santarém, né, das culturas que foram chamadas culturas Santarém, que são muito importantes para a arqueologia, produziram imagens belíssimas em cerâmica, né? Então, culturas também que ficam lá perto do rio Inhamundá, na Amazônia. Essas sociedades, elas têm uma crença que foi nos relatada por viajantes que estiveram aqui no Brasil, colonizadores já, no século XVI mesmo, já relataram isso, de que havia uma crença na fabricação de amuletos em forma de sapinho e também de outros animais, mas o sapinho ele ficou realmente mais famoso, vamos dizer assim, que é o Muiractã.
Então, esse artefato é um artefato que é confeccionado desde as épocas pré-colombianas por essas sociedades, é encontrado em diversos sítios arqueológicos, é encontrado em diversos locais da Amazônia e até mesmo fora da Amazônia, né? Então, demonstra uma grande, realmente, importância simbólica desses amuletos, que eram provavelmente utilizados como cordão. Até hoje, na Amazônia, há pessoas que fabricam estes amuletos, mesmo não sendo indígenas, porque se tornou de uma importância cultural muito grande, né, nessa região. Então, também isso é feito para dar sorte, né? E existe uma lenda, e essa lenda foi contada por alguns destes viajantes que estavam na Amazônia, né? Viajantes é um nome bonito de dizer colonizadores, mas tudo bem, talvez alguns deles um pouquinho mais para frente tivessem lá realmente para relatar, né, o que estava acontecendo ali, que isso acontecia bastante também. Mas, enfim, nada bonito. De qualquer forma, estes portugueses, né, espanhóis, contam uma lenda de que havia uma sociedade ali na Amazônia de mulheres guerreiras, que eles, claro, ligaram às Amazonas gregas e passaram a chamar, então, essa sociedade de Amazonas. Então, dizem que as Amazonas moravam lá, né? As Amazonas gregas eram essas, moravam lá. Então, essas mulheres guerreiras que não viviam com nenhum homem e que viviam sozinhas ali na sociedade delas e tal, mas que tinham contato com outras sociedades onde viviam homens e que de vez em quando convidavam estes homens para ir com elas até um riacho, um lago, e desse local elas retiravam magicamente os muiractãs, né, que eram elas faziam da lama desse lago esses muiractãs, né, que são de pedras de jade, por exemplo, pedras verdes, tem outras cores também, mas normalmente são verdes, e davam para estes guerreiros, e aí esses guerreiros estariam protegidos, teriam muita sorte, teriam muita fertilidade, e, enfim, muita sorte na batalha, né, não morreriam, etc. Então, essa é a lenda do Muiractã, que além de ser um artefato arqueológico de fato, né, fazer parte da história de diversos povos indígenas aqui da Amazônia, também tem essa lenda que perdurou até hoje e que ainda é parte do imaginário aí dos povos da Amazônia. Se você for para lá, possivelmente você vai conseguir comprar um Muiractãzinho. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre sapos, rãs e pererecas, né, sobre os nossos amiguinhos aí anuros. Claro que ficou faltando um monte de coisa, né, sempre fica, o mundo é cheio de mitos maravilhosos, mas não dá para falar de tudo, né. Vou deixar vocês então com o caco-sapo, que é um dos meus sapos favoritos, né, que é um sapo muito simpático. E estarei aqui semana que vem, ou na outra, quem sabe? Depende do apoio de vocês, né, gente? Já curtiu, já compartilhou? Vamos ajudar este canal a crescer, tá bom? Me siga também no Spotify agora. Até mais!